bom dia. Bom dia, tudo bom? Eu tô aqui para falar um pouco sobre essa coisa do consumismo e a moda, etc. E eu vou começar contando uma história minha. Teve um dia que eu fui com o meu pai para casa de uma tia minha para poder comemorar o aniversário dela. Nessa brincadeira, eu estava conversando com a minha prima no quarto dela e ela chegou a levantar para ir no armário para poder pegar alguma coisa. Eu não lembro o que ela ia pegar, mas isso é irrelevante agora. Eu só me lembro que na hora que ela abriu o armário, tinha uma quantidade imensa de roupas. Tinham diversos cabides e nesses cabides tinham muitas camisas, muitas blusas, muitas calças e tinham mais alguns sapatos embaixo. Nesse momento eu olhei para ela e eu falei: minha querida, você realmente usa tudo isso? Aí ela olhou para mim e falou: olha, eu uso sim, mas obviamente eu não uso tudo de uma vez. Até porque ela não é uma centopeia, né? Por favor. E só que ela ia alternando sempre as roupas que ela usava, para não usar sempre a mesma coisa. Eu achei estranho. Por quê? Porque em relação à roupa para poder sair de casa, eu sou muito minimalista. Eu tenho sempre o mesmo padrão de roupa. Eu tenho poucas calças, camisas, blusas. Tênis, eu só tenho um par de tênis. E isso me levou ao meu artigo que eu escrevi para a Feira de Ciências, que fala sobre isso, sobre moda, sobre esse consumismo exagerado. E eu cheguei a algumas conclusões um pouco interessantes. Vamos começar pela moda. A moda, ela foi um termo criado lá no século XIV. Por quê? Por que é necessária a moda? Porque nessa época as pessoas elas tinham só um padrão de vestimenta que elas usavam desde o dia que elas nasceram até o dia da morte delas. Isso, tanto que se você olhar alguns quadros dessa época, você vai ver que todas elas tinham todo aquele visual padrão mais rústico, mais mesmo padrão de cores. Agora, em relação ao consumismo, o consumismo ele sempre existiu. Desde que as pessoas tinham a necessidade de comprar alguma coisa, desde que você tinha uma forma de você gastar o seu dinheiro com alguma coisa, o consumismo existe. Porém, ele sempre foi se fortalecendo desde as revoluções industriais e chegou num pico máximo na segunda revolução industrial, no século XIX. Porque foi lá que você teve uma grande quantidade de modernidades tecnológicas, principalmente para as indústrias. Começou a ser uma coisa muito mais industrializada. Então as pessoas começaram a comprar mais. Elas sentiam a necessidade de ter alguma coisa só por querer. E nisso nós chegamos em uma das indústrias mais lucrativas que nós temos no Brasil, que é a indústria têxtil. Ela simplesmente gera um lucro imenso aqui para a economia do Brasil. Tanto que em 2015 nós tivemos um lucro de cerca de 9 bilhões de dólares, só nesse setor. Mas como nem tudo são flores, nós também temos muitas coisas ruins em relação a isso. Como, por exemplo, o gasto imenso que você tem com certos recursos, como, por exemplo, a água. Você gasta, na produção de uma calça jeans, é gasto de cerca de 8 a 13 mil litros de água para produzir uma calça jeans. Uma coisa que todo mundo tem. E também em uma camiseta normal, tamanho P, você gasta de 3 a 5 mil litros de água. É uma coisa muito grande, se você for pensar assim. Só que as indústrias, elas não têm tanta noção disso. E pensando nisso, com a temática dessa coisa de sustentabilidade e etc., o meu grupo da Feira de Ciências elaborou um projeto que seria o tingimento de roupas de uma forma um pouco mais natural, utilizando produtos do dia a dia que você encontra. Por quê? Esse já é um método antigo. As pessoas sempre usavam esse método antigamente para poder colorir seus tecidos, porque eles não tinham muitas outras alternativas. Só quando a industrialização começou e você teve outras formas um pouco mais simples de realizar esse projeto, que esse método foi esquecido. É uma coisa simples. Você pode usar coisas que você tem na sua casa, como a casca da cebola, a beterraba, uma fruta que ela é uma fruta especificamente usada para coloração, que é o urucum.
que você pode usar ele para dar uma tintura um pouco mais, um vermelho, mais puxado para o vinho, um pouco mais escuro. Toda essa coisa de sustentabilidade é uma coisa muito econômica, se você for pensar. Enquanto você gasta alguns 1000 litros de água para produzir uma camisa, você precisa de só 1 litro de água para poder produzir 3 metros de tecido, quando você vai fazer de uma forma um pouco mais natural. E se você for ver de um certo ponto, onde você precisa de 1,5 metro a 1,70 m de tecido para produzir uma camisa tamanho P, você já consegue colorir cerca de 2 camisetas, com todos esses recursos que você tem. Agora você me pergunta por que as indústrias não usam esse método? Simplesmente porque é mais difícil. Quando você pega uma indústria, ela sempre vai ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho onde você pega tudo, só monta, vende e gera o seu lucro. Nesse método que eu estou falando agora, você precisa pegar todos os produtos separadamente. Você precisa caçar um a um. E vamos concordar, as indústrias são um pouco preguiçosas nesse requisito. Porque elas precisam elas só têm ali, fazem e vendem. E o que nós podemos fazer para que elas mudem esse jeito de pensar delas? Essa forma. É simples. Vamos virar nudistas. Não. Não, a gente não vai. Por favor, não. Para de tirar a camisa. Bota a camisa de volta. Agora, voltando, nós vamos simplesmente... Elas não vão mudar esse jeito de pensar delas, porque, como eu disse anteriormente, elas já têm um método muito mais fácil e muito mais rápido, que continua sendo lucrativo. Agora, o que nós podemos fazer? A gente só pode tentar. Porque com essa coloração natural, você tem uma coisa única para você. Se você for agora em alguma dessas lojas de roupa que tem aqui por Diadema, e você chegar para o atendente, senhor, por favor, eu quero uma camisa vermelha, amarela, com degradê azul, listrada com rosa, puxada para o roxo. Ele vai olhar para você e vai falar que você é louco. Porque isso é muito específico. Você não vai encontrar uma camisa dessas normalmente pela rua. Mas você pode fazer essa camisa tingindo ela naturalmente. E vai ficar uma coisa só sua. Você vai sentir que aquilo foi feito para você. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui com vocês. Será que é mesmo necessário vocês terem tantas roupas assim? Obrigado pela sua atenção. O meu nome é Rodrigo. Muito obrigado.